Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos sobre análise de papéis, analisando as ações listadas na Bolsa de Valores do Brasil, a B3, Brasil Bolsa Balcão. Mas antes de irmos adiante, eu peço para você, que é novo no canal, que considere a sua inscrição. Ao final do vídeo, deixe seu like, deixe seu dislike, faça o seu comentário e aperte o sininho para receber novos vídeos tão logo eu os tenha postado no canal. Inicialmente, as minhas escusas, porque eu não tinha ainda comentado aqui no canal sobre a CPFL Energia, Companhia Paulista Força e Luz, e também relativo aos seus resultados do segundo trimestre de 2021, que teve um lucro líquido superior em 143% ao mesmo período e que tem um dividend yield de 11,29%, para que você possa tomar ideias e decisões de modo a você optar por ingressar ou não, ou continuar comprando se você já possui ações da companhia. E como nós sempre fazemos, nós primeiro olhamos para descobrir o que é a empresa e o que ela faz. Então, a CPFL, ela é uma companhia de energia completa. Completa que a gente quer dizer, ela é verticalizada, porque a companhia ela atua na geração, na distribuição, na transmissão e na comercialização de energia elétrica e serviços de atuação, e segundo a companhia, em todas as regiões do país. Na realidade, a companhia ela está presente em 687 municípios. Ela se considera a segunda maior distribuidora em volume de energia. Então são 10 milhões de clientes nesses 687 municípios. E aqui nesse mapa você pode ver aonde a companhia está distribuída segundo o escalonamento da sua prestação de serviço. Observe que vamos começar aqui pela distribuição. Você pode ver que tem a CPFL Paulista, a Piratininga e a CPFL Santa Cruz, e ainda a RGE. Nesse segmento de distribuição, que são essas cores aqui, azul, amarelo, um verde e um vermelho, nos indica que a companhia está centralizada na região sudeste, São Paulo, e aqui na região sul, no que diz respeito à distribuição de energia. Em se tratando de transmissão, então é este pontinho cinza que nós vamos encontrar aqui no mapa. Você pode verificar que a companhia ela está presente na região sul, Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina, também em São Paulo e aqui no Nordeste, no Ceará. E com relação à geração, que é essa parte de baixo aqui, que seriam os pontinhos verdes, você pode ver que aí sim a companhia ela é bem mais forte. Então está no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, está no Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Ceará, Rio Grande do Norte e aqui na Paraíba. É uma grande distribuição. E ampliando o mapa aqui para você, eu trago assim como destaque os parques eólicos da companhia, unidades termoelétricas e usina solar de Tanquinho, uma usina solar. E aqui está pelos números, o 11 são os parques eólicos, o 12 as usinas termoelétricas e o 13 a unidade solar. E que você vai poder encontrar essas discriminações que você pode verificar no mapa mais ampliado. E, por exemplo, parque eólico tem aqui no Rio Grande do Sul, tem aqui também no Rio Grande do Norte, na subidinha aqui no mapa, você vai encontrar no Ceará e, como eu tinha dito, aqui no Rio Grande do Norte. Lembrando que o número 12 era as usinas termoelétricas, tem uma aqui no Rio Grande do Norte, conforme a gente pode ver ali, e também tem mais outras usinas termoelétricas, uma aqui em Minas Gerais, uma aqui em São Paulo, uma no Paraná
4 usinas termoelétricas. E a usina solar, que é o número 13. E essa usina solar está aqui, no estado de São Paulo. Então, conforme a gente pode ver, é uma empresa bastante complexa, né, bem distribuída assim, nos principais centros do país e também buscando a renovação do seu parque ou a ampliação para energia renovável, justamente naqueles pontos que são os de maior captação, em especial do eólico. E agora, indo para o propriamente dito interesse aqui do vídeo do canal, vamos aqui para os resultados da companhia. Vamos descer aqui até onde os resultados já começam a nos interessar. Um sumário aqui desses resultados, né? Aumento de 13% na carga na área de concessão, o EBITDA de 2 bilhões, um aumento de 70%, aqui só no destaque, vamos chamar aqui, para o segundo trimestre de 2021. Um lucro líquido de 1 bilhão e 126 milhões, um aumento no comparativo trimestral de 143,6%, conforme nós havíamos dito. Um detalhe que chama atenção em relação ao endividamento da companhia, está aqui, 15 bilhões na dívida líquida e uma alavancagem de 1,88, lembrando que para o setor elétrico entre 1,5 e 3 é considerado uma alavancagem bastante interessante. Investimento de 1 bilhão, alta de 57% no comparativo trimestral. E os demais detalhes nós vamos olhar agora no demonstrativo da companhia. E aqui rapidamente, que é no setor de distribuição da companhia, nós podemos verificar que se você olhar para o azul é o cliente cativo, se você olhar para o verde é o cliente livre, é aquele que é negociado direto com a companhia. Então, se você verificar no comparativo trimestral, teve um aumento aqui de 3,8%, passando de 10, isso aqui está em gigawatts, tá? Que é o consumo por cliente. Então nós estamos falando de gigawatts. Então passou de 10 gigawatts para 10,4 gigawatts. E já o consumo dos cativos, que aqui são negociados direto, teve esse aumento aqui de 31%, que passou de quase 5 gigawatts para 6,5 aproximadamente. E o crescimento total na composição dos dois de 12,9%, lembrando que em 2021 nós estávamos diante do período pandêmico. Então, com aquelas proposições de lockdown que afetaram principalmente as companhias, a gente mais ou menos compreende esta evolução e porque a gente chega nesse aumento aqui no comparativo trimestral, sendo que, se nós formos olhar para o comparativo segundo trimestre de 2019, a gente pode ver que ainda está um pouco abaixo no cativo, mas está acima nos clientes livres. Por outro lado, se nós formos avaliar do ponto de vista da carga, a gente pode verificar que, olhando para o total, apenas nesse caso aqui, que passou de 16,5 para 16,7, ou seja, já atingiu com alguma superação o período pré-pandêmico, e essa superação foi de aproximadamente 1,3%. Olhando para o aspecto da inadimplência e perdas, porque isso já é estimado no plano de desenvolvimento de distribuição, existe uma correlação entre o que é esperado e o que acontece. Mas o importante aqui é que teve esse aumento de 26% no comparativo trimestral, se nós pegarmos o segundo trimestre de 2020 com o segundo trimestre de 2021. Saiu de 79,3, isso aqui está em milhões, para 99,9 milhões. Então, este é um aspecto que realmente preocupa a companhia. E como evitar, principalmente porque, diante da crise hídrica, houve um aumento daquelas bandeiras que a gente fala que faz aumentar o custo da energia elétrica para aquele que recebe a distribuição. Se for comparar no semestre, primeiro semestre de 2020 com o primeiro semestre de 2021, teve esse aumento de 12,2%, passando de 137
milhões, então está em milhões aqui, para 153,9. Outro aspecto aqui que chama bastante atenção é que se nós formos olhar para os cortes, ações de cobrança e cortes, aqui no caso está em milhares, observe que aqui no segundo trimestre de 2020 tinha 143 mil cortes e passou para 675 já no segundo trimestre de 2021, com aumento de 372%. Você pode também acompanhar aqui como é que foi a variação no entremeio, terceiro trimestre de 2020, quarto trimestre de 2020 e primeiro trimestre de 2021, que já era alto e que nos trouxe um aumento de 6% no comparativo primeiro trimestre com o segundo trimestre de 2021. Nesse aqui, bem mais interessante, você pode observar que o laranja aqui é o limite da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, e quanto está a CPFL em termos de perdas. Então aqui você pode estabelecer um comparativo, está acima e precisa tomar medidas para controlar. Indo para um dos fatores que mais nos interessa, que é a parte de resultados, vamos ver a evolução do EBITDA. Tem aqui o total e o por segmento. Se nós formos olhar para o total, observe que ele passa de 1 bilhão e 200 milhões para 2 bilhões, sendo que esse aumento foi de 70%, na casa de 846 milhões. Por segmento, observe aqui que a distribuição, e aqui faz todo sentido que a empresa tem um foco maior na distribuição, foi a maior contribuição, 626 milhões. Depois, a geração, 198 milhões. São os dois pontos que mais contribuem para a companhia. Se nós formos olhar para o ponto de vista da distribuição, o que mais colaborou foi aqui a composição tarifária, que tem os seus reajustes, com 407. O ativo financeiro da concessão, que teve essa evolução para 283 milhões, e outras receitas. Já as maiores despesas, então despesas aqui você pode ver de pessoal, 54 milhões, e esse é o PDD que nós vimos ali por conta daquelas perdas, 21 milhões. E mais aqui as contribuições do ponto de vista previdenciário. Além disso, é importante que fatores aqui, eu vou trocar um pouco a cor para a gente verificar, nesses de cima, fatores que contribuem são os inflacionários, da mesma forma que estes dois, embora os de cima possam estar eventualmente atrelados a IGPM, os de baixo a IPCA. E a gente pode verificar que o IPCA, nesse caso, se nós pensarmos no segundo trimestre de 2020, ele chegou a ser negativo aqui, 0,62%. E já no segundo trimestre de 2021, teve essa evolução aqui de 2% positivo. Então, isso evidentemente impacta esses resultados que estão vinculados aos fatores inflacionários, embora sejam compensados também pelos fatores inflacionários nas receitas da companhia. Já olhando para a geração, que é a segunda maior contribuição da companhia no seu EBITDA, a gente pode verificar que os seus aumentos, os maiores foram, então, por reajustes contratuais, 104 milhões, uma maior geração eólica em 52 milhões a contribuição, e essa sazonalidade contratual das pequenas centrais termoelétricas em 39 milhões. Já a maior despesa, ela veio daqui, que é esse uso dos bens públicos, que faz parte lá, é como se fosse uma taxa, né, dentro do que a companhia tem que pagar em função do que ela arrecada, que teve essa evolução aqui, e teve a contribuição de 18 milhões, ou seja, isso aqui é o que ela tem que pagar. Além disso, o risco hídrico, GSF, com esse valor aqui de contribuição da companhia de 5 bilhões, que é uma das suas despesas. E não é mais significativo, apesar do risco hidrológico que se teve vivendo nesse período. Olhando para o aspecto do lucro líquido, algumas coisas aqui que, de certa forma, me chamam bastante atenção. Observe aqui que o lucro líquido, no segundo trimestre de 2020, ele foi de 462 milhões. No entanto, o lucro líquido no segundo trimestre de 2021 foi de 1 bilhão e 126 milhões. Olha o distanciamento do EBITDA
o resultado financeiro propriamente dito da companhia e aqui imposto de renda e a contribuição social, que é o que isso aqui é regular, né? faz decrescer o lucro líquido e acaba impactando justamente no EBITDA aqui da companhia, mas isso é parte das obrigações legais. Mas aqui o que me chama a atenção foi isso aqui, ó, o que mais contribuiu para esse resultado financeiro. Então foi o acréscimos e multas moratórias, ou seja, que é a parte legal, aquilo que foi resgatado via judicial em 63 milhões. Deixa eu mostrar mais claramente para vocês. Aqui o mercado a mercado, negociação mercado a mercado, 41 milhões, e esse reajuste aqui da PIS/COFINS sobre o ICMS, que gerou um impacto de 40 milhões. Se você verificar esses três maiores contribuidores, e aqui eu peço para que você dê uma olhada, que chegaria a aproximadamente 140 milhões, eles contribuem muito pouco para o total aqui do lucro líquido, da evolução do lucro líquido de 664 milhões. Então quer dizer que muito do que foi resultado do lucro líquido da companhia, ele não teve efeitos não recorrentes. Um outro aspecto que me chama a atenção aqui são as despesas com a dívida líquida da companhia, de apenas 84 milhões. Ela é bem baixa, pelo menos do meu ponto de vista. Significa que esse lucro líquido aqui é um lucro líquido bastante interessante. A evolução, conforme é o início do vídeo, do lucro líquido de 143%, justamente por esses fatores que eu mencionei agora há pouco. Mas vamos olhar para o desempenho semestral, que também nos interessa, porque uma coisa é a parte tópica ali, o trimestre. Já no semestral, observe que se nós pegarmos o primeiro semestre, então aqui nós estamos falando do lucro líquido, tá? Que é o que interessa aqui para nós, eu não vou abordar mais a questão do EBITDA, a não ser que eu vá usar esse valor do EBITDA aqui lá mais adiante para calcular a alavancagem. Então, se nós pensarmos aqui no lucro líquido, que no primeiro semestre do ano passado foi de aproximadamente 1 bilhão e 400 milhões, agora ele está em 2 bilhões, quase 2 bilhões e 100, uma evolução de 720 milhões de forma positiva. Além disso, eu peço que você preste atenção que ele teve um crescimento de 52%, sendo que no comparativo trimestral estava em 143%. Aqui é 52%, mas é uma evolução bastante importante. E o que contribuiu? O resultado financeiro impactado pelo mercado a mercado, contribuição mercado a mercado, que teve esse impacto que você está vendo aqui, ó, de forma negativa, né, dentro do resultado financeiro. Só que ele foi compensado por 102 milhões por aqueles recursos advindos das questões judiciais, que são a recuperação por multas moratórias e por acréscimo. As moratórias é porque tu demora a fazer o pagamento da conta. E também esse impacto aqui do imposto de renda e contribuição social, que aqui nós podemos verificar, ele teve esse acréscimo aqui de 30%, né, sobre o valor total. E ainda, em que pese essas contribuições, esses impactos, esses efeitos que fazem a redução do lucro líquido, a gente observa, mesmo assim, esses crescimentos aqui bastante significativos. Olhando para o endividamento, que é outro aspecto que a gente também observa, queria que você notasse aqui comigo, porque o endividamento ele é um comparativo anual. E até o momento que nós estamos, ele tem uma evolução semestral, mas o que interessa é o conjunto do ano. Então, em 2018, você pode ver essa linha verde que circula aqui no meio, é a relação, seria a alavancagem propriamente dita. Aqui em cima, no azul, você está vendo a dívida. Então, ela era de 16,3 e agora, ao final do segundo trimestre de 2021, ela está em 15,7. Então, tem uma redução da dívida aqui. E este valor que circula no meio, que é a alavancagem da companhia, é quando você pega o EBITDA e você
coloca sob a dívida líquida. Então a gente pega a dívida bruta, subtrai das disponibilidades, que dá a nossa dívida líquida, e divide pelo EBITDA. E essa divisão, que faz a linha verde, fez ela cair de 3,5 em 2018 para 1,88, que é muito confortável, porque, como eu havia dito, a alavancagem, ela para as companhias elétricas, ela fica mais ou menos ali entre 1,5 e 3,5, que é o que as companhias estabelecem como regular no mercado. E aqui eu peço para que você volte lá na Taesa, e segundo o regulatório ela está acima disso, em 4,5, e talvez aí explique até então o não pagamento de dividendos. Mas é só um parênteses, porque aqui vamos voltar para a CPFL. Já uma coisa que interessa bastante aqui para o acionista está justamente na parte do dividend yield. E aqui, observe algo que está acontecendo nesse momento. A companhia, ela fez a aquisição de 66,1% da Companhia de Energia Elétrica, Companhia Estadual de Energia Elétrica, só da parte de transmissão aqui. Essa aqui é uma companhia de energia elétrica do estado do Rio Grande do Sul, que foi à venda, então foi adquirida 66,1%. Com isso, foi possível pagar dividendos complementares no valor de 1 bilhão e 700 milhões, que redundou em aproximadamente 1,5 por ação, correspondendo a 50% do payout da companhia, sendo que esse payout, com os valores de dividendos já previstos pela companhia, elevou o seu payout para 100%. Isso aqui nós vamos retomar mais tarde, mas o importante é que você saiba aqui que passou para 100% justamente por conta desta aquisição aqui da Companhia Estadual de Energia Elétrica na parte só de transmissão do estado do Rio Grande do Sul. Outro aspecto, até para que você não acabe, ou que eu não acabe gerando uma confusão para você, é que nós estamos falando isso sobre os resultados distribuíveis do ano de 2020. Observe também que o crescimento nominal da dívida foi de 6,5%, mas aí tem um componente aqui, porque como essa dívida, a maioria dela está atrelada ao CDI, 73%, e 24% à inflação, o restante é taxa de juros de longo prazo, significa que, se você fizer esse comparativo com a evolução da inflação, a taxa real da dívida ela teve um decréscimo aqui de 1,7%. Para você que vai fazer investimento de longo prazo aqui na companhia, observe o que se destaca aqui, porque a disponibilidade da companhia está em aproximadamente 2,7 bilhões. Se você estabelecer uma relação com caixa, ela corresponde a aproximadamente 0,59 vezes dos valores amortizáveis no curto prazo. Então, em 12 meses, ela é aproximadamente isso. O que significa? Que no ano aqui de 2021, então, teve uma expectativa de pagamento de aproximadamente 3 bilhões. Muito desse valor já foi pago. Em 2022, esse azul claro é o curto prazo e o azul escuro é o longo prazo. Então ela vai ter aproximadamente em torno de 2 bilhões e 700 milhões. Tem uma redução, mas preste atenção, que para 2023, na dívida de longo prazo, ela vai a quase 5 bilhões em 2023. Isso aqui pode impactar no dividendo, como é o caso que está acontecendo atualmente com a Taesa. Então você que vai fazer investimento de longo prazo na companhia, preste bem atenção, em especial para o ano de 2023. Afora isso, nós podemos verificar que o cronograma de amortização da dívida está perfeitamente sob controle. Com relação ao CAPEX, não vou entrar em maiores detalhes aqui, mas é só para você saber que, se você comparar o segundo trimestre, foram 738 CAPEX, é o investimento, né? Pode ser em ativos, pode ser em ampliação da companhia, naquilo que vai trazer mais resultados para a companhia. Já no semestre, 1 bilhão e 300 milhões. O forte da companhia a ser investido foi em geração. Na transmissão, um pouco mais módico, mas o crescimento foi significativo, 85%. E só para você estabelecer uma correspondência,
verifica que ó, esse cor de laranja é relativo ao CAPEX, investimento da companhia em comercialização e serviços. Que eu não falei aqui porque eu acho que não é o mais importante para você que vai investir. Tá? Você deve considerar depois uma análise mais aprofundada. Esses valores investidos em verde são da geração e transmissão, e os valores em azul são da distribuição. E aqui é importante, você que vai ingressar na companhia, saber que a companhia ela prioriza distribuição, 72% do valor investido, e 25% em geração e transmissão. Então ela é mais focado ao cliente final. E para não estender mais sobre essa análise, eu vou me assessorar aqui do Status Invest e o valor atual da cotação, 26,61, e aqui o que a gente tinha mencionado lá no início do vídeo, o dividend yield de 11,29%, lembrando que aqui está considerando aquele valor decorrente lá da aquisição da Companhia Estadual de Energia Elétrica do Estado do Rio Grande do Sul. Outra questão para você que busca o resultado em função de dividendos. Eu queria que você observasse que essa companhia é uma companhia pagadora de dividendos. Então aqui a gente tem o registro desde 2007. E observe que ela já pagou valores bem elevados aqui em dividendos, depois veio reduzindo. Aqui nós tivemos um período, 2006 a 2019, de poucos dividendos, tendo uma retomada a partir de 2019. Dá uma olhada aqui como que ela vem se comportando, né? Porque ela teve, ela já teve um grupamento de ações e também teve mas já teve também um desdobramento. Então, o interessante é avaliar o que aconteceu mais ou menos aqui nesse período, porque a companhia ela já vinha em 2011 pagando R$ 2,97, R$ 1,78 em 2011, R$ 1,26 em 2012, R$ 1,02. Depois, em 2020, ela passou para R$ 1,80 e hoje ela está na casa dos 3, sempre considerando aquele fator ali que é talvez não recorrente. Mas nesse período mais de vacas magras, ela pagou 20 centavos, no mínimo aqui, e chegando a pagar perto de 30 em 2018. É que a gente precisa avaliar direito o que aconteceu, você precisa entender o que aconteceu, principalmente considerando que a companhia possa estar valendo caixa para uma nova aquisição e um novo aumento do seu patrimônio. E feito todo esse conjunto de análise, vamos para aquela parte que também muito nos interessa, porque nós começamos sempre olhando a empresa como um todo, depois nos seus balanços vendo a parte do lucro líquido, vendo a parte do endividamento, como é que a empresa ela vem dentro dos seus aspectos de crescimento, e como ela vem pagando os seus dividendos, e então nós partimos para verificar se o fluxo de caixa tem compatibilidade com o lucro líquido apresentado pela companhia. Aqui eu vou tomar apenas o ano de 2020. Se nós pegarmos aqui 2019 especificamente, ela fecha com caixa positivo de mais ou menos 2 bilhões, que é esse 1.937 milhões. Interessante aqui é que o caixa líquido das atividades operacionais da companhia, ele fecha aqui positivo para o ano de 2020, em 6 bilhões e 300 milhões aproximadamente. Esse aqui é um aspecto positivo, na medida que, quando é positivo, significa que o que a companhia gera de caixa operacional é suficiente para pagar as suas despesas, para realizar os seus serviços ou gerar os seus produtos. Então, quando é positivo, ela está gerando mais caixa do que o seu custo. Essa é mais ou menos a linha do indicador. Por outro lado, o caixa líquido das atividades de investimento, e aqui você pode observar que esse caixa líquido ele fecha aqui no negativo, e quando fecha no negativo, para nós interessa, porque quando ele está no negativo significa que ou a empresa ela fez investimentos em ativos para poder gerar novos caixas, né, para poder gerar novas receitas, ou ela fez uma aplicação no mercado financeiro. Então aqui a gente quer que seja negativo, e a gente fica muito de olho quando esse valor aí é positivo. E
o fluxo de caixa das atividades de financiamento, que nós também queremos que seja negativo. Porque aqui significa que ou a empresa ela fez o pagamento de suas dívidas, ou seja, ela foi amortizando suas dívidas, o que é bom porque ela vai reduzindo a dívida, ela vai cumprindo com o seu cronograma, e o mais importante é neste caixa líquido das atividades de financiamento que você enxerga o que a companhia pagou para você de proventos. Então a gente quer que seja negativo, porque ou ela está quitando dívidas, ou ela está pagando provento, ou o que mais nos interessa, os dois ao mesmo tempo. Se você lembra, o fechamento do caixa do exercício de 2019 foi em 1 bilhão 977 milhões, que é esse valor aqui, porque ele é o saldo do caixa do exercício anterior. Já no exercício de 2020, ela gerou um caixa de 1 bilhão 981, mais do que ela passou de um ano para o outro. E fechou o exercício de 2020 com quase 4 bilhões em caixa. Então, é uma companhia que gera caixa. E você pode fazer o acompanhamento ao longo dos anos para ver como ela vem se comportando, para ver se ela tem esse histórico de geração de caixa. Se ela gera caixa e ela tem lucro líquido, significa que existe uma compatibilidade muito forte entre o lucro líquido que ela está oferecendo, às vezes, para distribuir com os acionistas, e o caixa que ela está gerando. Feito isso, passamos a plotar os dados, depois de todo esse nosso overview, de toda essa nossa viagem, ainda que curta, sobre os dados da companhia, dentro de uma planilha para que a gente possa enxergar de forma mais resumida. Então, o PL, que é o preço sobre o lucro, o preço da ação dividido pelo lucro por ação. Aqui vai nos dizer, eu tenho prestação, eu tenho um lucro que é me dado por ação. Significa que o resultado vai me dizer em quanto tempo, e esse lucro é o do exercício inteiro, em quanto tempo eu vou repor o valor que eu invisto na companhia. Então, se eu, por exemplo, tenho um preço por ação em 100 e ela gera um líquido de 10, significa que eu vou 100 dividido por 10 vai dar 10. Significa que em 10 anos eu tomo de volta o valor que eu investi na companhia. Então, essa é a interpretação desse valor. Significa que aqui, em aproximadamente 7 anos, a CPFL Energia retorna o valor investido. Por outro lado, o preço do valor patrimonial da ação nos dá um indicativo, que aqui é o preço, né, da ação. E se você pegar o que está dentro do balanço, o valor todo patrimonial, e você dividir pelo número de ações, você vai pegar o preço da ação e vai dividir por esse valor patrimonial por ação, você vai saber como o mercado está avaliando essa companhia. Então aqui o mercado, considerando o preço da ação, avalia em 2 vezes o valor patrimonial. Não é um valor alto, esse não é considerado um valor alto. No entanto, né, quanto mais próximo de 1 ou abaixo de 1, melhor, porque significa que a ação possa estar barata. A companhia tem um payout médio de 58,19%. E o que é o payout? É aquele percentual do lucro líquido que é distribuído por ações. Se você for olhar o histórico, ele dá mais, mas como aqui eu estou considerando os últimos 6 anos, e ela, pelo menos desses 6 anos, os primeiros 3, 4 anos, ela pagou muito baixo dividendo, o payout ficou mais baixo. Vamos ver como é que evoluiu o lucro líquido da companhia. 43, aqui é calculado a taxa composta do crescimento do lucro líquido. É o crescimento médio composto. 43,29% ao ano. Isso aqui muito provavelmente porque ele é muito alto, uma companhia crescer 43% ao ano. No entanto, se nós olharmos aqui a receita líquida, porque a gente sempre bota esses dois parâmetros justamente para que a gente possa verificar se há algum fator que possa destoar. Então, como o crescimento da receita é 12,76, é provável que para este líquido, para este lucro líquido, tenha havido alguma contribuição não recorrente, algum fator não recorrente. Mas um crescimento de 12,76 ao ano é um excelente crescimento. Olhando para a dívida, como nós já tínhamos visto, dívida líquida em torno de 15 bilhões e 700 milhões, e a dívida líquida pelo EBITDA em 1,88 vezes.
Isso aqui é interessante porque os valores considerados razoáveis estão entre 1,5 e 3,5. Então 1,88 da dívida líquida sobre EBITDA é bastante confortável. Passando agora para o lucro líquido projetado. O lucro líquido projetado da companhia para o final do exercício de 3 bilhões e 700 milhões. O total de papéis que a companhia possui, 1 bilhão 152. Então, é 1 bilhão 152 milhões de ações no mercado. Para que isso nos interessa? Porque se nós pegarmos esse lucro líquido e nós calcularmos 58% desse lucro líquido, esse valor nós vamos dividir por 1 bilhão 150 milhões, que é o número de ações. Isso significa que essa companhia pode nos distribuir de forma bem conservadora R$ 1,89 por ação. Então, esse aqui seria o nosso valor a ser distribuído projetado, o valor do dividendo projetado. Se nós pegarmos todo o conjunto dos dividendos distribuídos nos últimos 3 anos, eu só não estendi para 6 para não dar muita distorção, em média ela distribuiu ao ano 85 centavos. E para que servem esses dois valores para nós? Porque esses dois valores nos dão uma visão do passado e aquilo que a gente poderia considerar no futuro. Então, ficando apenas com os proventos que nós calculamos, significa o seguinte: nós sempre temos uma regra, nós só compramos ações cujo os proventos são no mínimo 6% sobre o valor dessa ação, ou seja, eu só compro ação que vai me render no mínimo 6% ao ano. Então, eu pego esses valores, que são os valores dos proventos, e divido ele por 6%, que vai me dar o preço teto para cada um dos dois. Então, no caso, no preço teto projetado, ou melhor, no dividendo dos últimos 3 anos, se eu pegar 0,85 e dividir por 6%, eu vou ter um preço teto de 14,16. Se eu pegar o valor distribuído projetado, que foi de 1,89, eu vou ter 31,51. O valor da ação atualmente no mercado está cotado, no momento que é feito esse vídeo, em R$ 26,29. Então ele está entre os dois. E aqui cabe a você avaliar agora se esse é o momento de entrada ou não para as suas intenções no mercado, porque ele está acima do que foi pago nos últimos 3 anos de provento, sabendo que houve um período ali que não era o normal da companhia, mas ela baixou o preço de seus dividendos. E agora ela subiu em função de um fator não recorrente que nós já vimos aqui no vídeo também. Então, esse preço é bom para você entrar, você se situaria aqui para fazer seu ingresso ou adquirir mais ações. Você tem agora um conjunto de informações suficiente para responder essas questões. Eu avalio como uma boa empresa para se ter na carteira. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, seu dislike, faça seu comentário. Se você é novo no canal, considere a sua inscrição. Aperte o sininho para receber novos vídeos tão logo eu os tenha postado no canal. Um grande abraço!